Você conhece realmente a Jesus Cristo? Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículos 17 a 22, passamos a ler. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às crianças. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Prezados ouvintes, estamos lendo um relato da vida ministerial do Senhor Jesus Cristo, quando ele notou que apenas 12 apóstolos eram insuficientes para a expansão da sua mensagem. Ele indicou mais 70 homens para saírem e fazerem a sua obra junto ao povo. E o trecho que temos lido fala do retorno deles. Aconteceu quando os 70 regressaram do seu primeiro trabalho missionário, eles estavam esfuziantes de alegria e narravam a Jesus as maravilhas que em nome dele se haviam operado. E disseram então: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. É o que diz no versículo 17. Ora, vendo a alegria tão grande dos seus discípulos, Jesus compartilhou daquele júbilo e prorrompeu num sublime hino de agradecimento ao Pai por haver ocultado os mistérios do reino dos céus aos sábios deste mundo, aos entendidos, mas em compensação havê-los revelado aos simples. E a seguir acrescentou esta declaração: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o que está no versículo 22. Nesta exclamação de Jesus, depara-se seu olhar profundo, a sua própria consciência de Filho de Deus, e a sua pessoa, e a sua intimidade em relação íntima com o Pai. E ele então declara: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Você pode imaginar o peso desta declaração de Jesus? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Sim, Jesus se refere ao poder conferido pelo Pai de executar sinais portentosos e de vencer o reino de Satanás, pois há pouco conceder esse poder aos discípulos que agora retornam com alegres notícias. E aí, Jesus
declara que o Pai lhe concedera não só o poder divino comprovado naqueles fatos, mas também e sobretudo a onipotência divina. Está escutando o que eu estou dizendo? A onipotência divina. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Dentre todas as coisas entregues a Ele pelo Pai, Jesus distingue a onipotência, a onisciência, que é um conhecimento verdadeiramente divino. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração de Jesus é exclusivista. A essência e a ciência do Filho são tão infinitas que somente o Pai pode perscrutar. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E a ciência do Filho, por outro lado, é tão infinitamente perfeita que Ele, e somente Ele, sonda a essência e a ciência divinas do Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. E todo conhecimento e ciência de Deus que as criaturas possuem flui da ciência do Filho como uma fonte inexaurível, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Doutra feita, Jesus declara: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer. É uma declaração que está em João, capítulo 1 e versículo 18. Deste modo, ninguém, em face dessas declarações, pode escapar à evidência desta conclusão: o Filho tem um conhecimento divino do Pai, da mesma forma que o Pai tem um conhecimento divino do Filho. Ora, se esta declaração da Bíblia Sagrada for entendida perfeitamente, todos nós teremos que reconhecer, sem dúvida, a divindade absoluta do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje encontramos pessoas que comparam Jesus a uma criatura chamada Miguel. É um arcanjo, tem um grande poder, mas não passa de uma criatura. Ao passo que o Senhor Jesus Cristo não é uma criatura como Miguel. Ele é o Criador e ele possui tudo aquilo que é do Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Das coisas que o Pai tem por seu atributo, é a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a infinitude e outros poderes que nós chamamos poderes incomunicáveis de Cristo a qualquer ser humano. E a Jesus foi entregue este poder. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas. Logo, os atributos infinitos de Deus pertencem ao Senhor Jesus Cristo. De maneira que, quando Jesus andava neste mundo, duas situações que o colocam distante dos homens, embora fosse homem por natureza. A primeira é que Jesus nunca recusou adoração de qualquer pessoa. Já não é isso que aconteceu com o apóstolo Pedro, que
quando entrava na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou diante de Pedro e ele, incontinente, levantou Cornélio e disse: eu sou homem como tu. Não aceitou a adoração. Agora você lê no capítulo 8 de Mateus: descendo Jesus do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Nós temos aqui essa clareza de ser adorado por este homem. Em Mateus capítulo 14 e versículo 33, agora a adoração a Jesus é feita pelos próprios discípulos. Nós encontramos a partir do versículo 26 em diante, que quando Jesus veio andando sobre o mar, os discípulos que tinham partido na frente e ouviram, gritaram: é um fantasma. Estavam com medo. Jesus, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e, adorando-o, disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Assim, durante a vida de Jesus, ele foi adorado. E outra particularidade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, e restrita unicamente a Deus, é o perdão de pecados. Nós temos no capítulo 2 de Marcos o seguinte: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda dos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados junto dos escribas os que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aí está o poder de Jesus Cristo para perdoar pecados, o poder de Jesus Cristo para operar curas milagrosas. Isso revela a onipotência do próprio Jesus Cristo e do seu atributo de divindade de poder perdoar pecados. Homem algum pode fazer isso.
anjo jamais, e mesmo ninguém se deve prostrar diante de anjos, porque eles não recebem adoração, mas Jesus recebeu a adoração. Concluindo, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. De modo que nem todas as pessoas conhecem o Filho. Nem todas as pessoas reconhecem o Filho como possuindo os atributos da deidade, podendo perdoar pecados e curar os enfermos. E é preciso que aceitemos este Cristo da Bíblia, que na linguagem de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.